pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago uma desconstrução da pseudociência. Eu tive a ideia de fazer uma nova série de vídeos onde eu vou escolher assuntos aleatórios para falar, geralmente combatendo a informação falsa que está contida nesse vídeo. E o de hoje é sobre gravidade. Quem fala sobre o assunto é um youtuber muito famoso aí no meio dos conspiracionistas, dos terraplanistas. Ele gosta de falar de coisas diversas, como por exemplo a inexistência da gravidade, mas ele também fala de outras coisas muito nocivas, como por exemplo que Hitler não foi o vilão que a história prega, esse tipo de coisa. Vamos lá, vou começar com o vídeo de hoje e vou escolher outros aí ao longo do tempo. Vamos ver no que vai dar isso. Bora começar o vídeo então. Olá pessoas, para quem não me conhece, eu sou o J. Martins e você está no canal Sem Hipocrisia. Quem já for inscrito, confira o sininho e selecione receber todas as notificações, pois o YouTube não quer que você saiba sobre o que é postado aqui neste canal. Começo já dá pra ver, né? O YouTube não quer que vocês saibam sobre o conteúdo que está sendo feito aqui no meu canal. Verdade é que o YouTube tá cagando pro canal dele, assim como tá cagando pro meu também. Desde que você obedeça as regras do YouTube, você pode divulgar qualquer porcaria no seu canal. Pois o YouTube não quer que você saiba sobre o que é postado aqui neste canal. Quem acompanha o canal Sem Hipocrisia já sabe que a gravidade não existe e que esta teoria foi criada para justificar a questão de supostamente morarmos em uma bola giratória que não permite que a água saia dela. Eu fico muito feliz em saber que só pessoas com perfil de seguidor desse senhor acreditam ou já sabem que a gravidade não existe. Eu acho que nem ele acredita nisso, para falar a verdade. Até os dias de hoje, ninguém conseguiu provar a existência desta tal força. Até os dias de hoje, ninguém conseguiu provar a existência desta tal força através do método científico, que requer a realização de experimentos mensuráveis, observáveis e reproduzíveis. Nossa, quanta coisa errada esse cara falou num espaço tão pequeno de tempo. Vamos lá. O formato do nosso planeta é coisa conhecida há muito tempo. Os povos antigos já sabiam que a nossa Terra era uma esfera. 2.200 anos antes de Cristo, Eratóstenes, utilizando-se de experiências observando sombras de objetos e calculando algumas distâncias, ele já determinou com uma precisão assombrosa a circunferência do nosso planeta. Ele estimou em 40 mil quilômetros e não difere muito disso hoje em dia com as medidas que a gente tem mais modernas. A gravitação universal, a mecânica clássica de Newton, só veio a existir, só veio a ser cogitada, postulada, testada, experimentada no século XVII, portanto 1.700 anos depois do nascimento de Cristo. A gente tem uma janela aí de quase 4.000 anos. Ou seja, não faz o menor sentido dizer que a gravidade foi só proposta para justificar que a gente vive em uma bola onde a água não sai dela. E sim, a gente pode experimentar. Gravidade é uma coisa observável, mensurável, reproduzível. A gente consegue testar dentro de casa a aceleração dos corpos, a gente pode medir isso e determinar o valor de G. A gente pode utilizar uma balança de Cavendish para calcular qual que é a força de atração entre dois corpos. Sim, isso é mentira que ele está falando. Sabemos que o que posiciona os objetos na Terra é a densidade, que é calculada através da fórmula massa sobre volume. Assim, corpos mais densos tendem a ocupar o espaço mais próximo da superfície da Terra. Vejam esta foto, nas praias conseguimos observar bem isso. Temos o ar em cima, a água no meio e a areia no final. Sabemos então que a areia é mais densa do que a água e a água é mais densa do que o ar. Nossa, sério que o ar é menos denso que a água, que é menos densa que a areia? Não tem muita novidade nisso. Mas, de fato, a posição que os corpos ocupam no espaço não dependem da densidade dele, e sim das forças que estão atuando sobre eles. Vou dar um exemplo. A gente pode sim ter água num lençol freático, nível mais baixo. A gente pode ter gelo, formação de granizo nas altas nuvens. O que traz esses objetos para uma posição de equilíbrio é uma força que atua sobre eles. Ele fala sobre um algo que empurra as coisas para baixo. O que será esse algo, hein? Será que não é a gravidade? Mas mesmo com essa explicação tangível e simplista, existe algo que mantém tudo na superfície da Terra.
E depois da ação desse algo, a densidade toma conta de colocar tudo em seu devido lugar. A densidade é uma relação entre duas grandezas físicas, a massa pelo volume. Isso foi um conceito que os físicos estabeleceram para caracterizar um objeto como mais denso ou menos denso. O que existe de fato fisicamente é a massa e o volume que essa matéria ocupa. A densidade ela é só a relação entre essas duas grandezas, portanto uma propriedade da matéria. Ela pode ser mais ou menos densa, mais compacta ou mais expandida. Isso define se o objeto é mais denso ou menos denso. Michio Kaku, um físico teórico, um dos queridinhos dos globalistas, diz algo interessante nessa entrevista, veja. Newton said that if an object falls, it's because there's a mysterious force called gravity pulling it down. But you know, Isaac Newton himself was not satisfied by that. Objects move because they're pushed, not pulled. So what is pushing this? Newton didn't know. So Newton simply threw his hands up and said, I don't know. So I'm going to invent something called gravitational pull. Michio Kaku dá a entender que Newton poderia estar errado e que essa tal força poderia empurrar as coisas para a superfície da Terra e que não seria algo que puxasse os objetos para o centro de massa. Michio Kaku, esse cara, na verdade, ele é um cientista assim, sério, ele é famoso, já deu várias entrevistas na TV, em rádio, mas assim, o que eu não consegui entender nessa entrevista, eu não vi o vídeo todo, aquilo ali me parece ser um fragmento de uma entrevista, eu não sei em que contexto ele estava falando aquilo, mas dá sim para ver, pelo currículo desse cara, pelas coisas que ele publica, que ele é um cientista sério. E o que ele está falando ali, basicamente, a gente repete isso aqui exaustivamente, mas parece que não entra na cabeça dos conspiracionistas, é que existem interpretações para a gravidade. Newton entendeu na época, com os aparatos que ele tinha, que basicamente matéria atraía matéria na razão direta de suas massas e na razão inversa da distância que as separa. Funciona as equações dele? Funciona. Agora, a explicação, a interpretação para isso, mais tarde, por exemplo, com a relatividade, que introduz o conceito de distorção do tecido espaço-tempo, né? Ele diz que ao você distorcer o espaço, quando um corpo distorce o espaço ao redor de si, isso faz com que haja uma atração, ele provoque uma atração de outros corpos em função dessa distorção que ele provoca pela sua simples existência, por ele ocupar esse espaço, por ele distorcer o espaço-tempo. Essa é uma das ideias que o Michio Kaku defende. E não acredito que ele seja conspiracionista, mas eu acredito que os conspiracionistas estão usando a ideia dele para distorcer o que ele acha sobre a gravidade. Bom, com base nessa afirmação, fiquei pensativo nessa hipótese, mas por um tempo acabei descartando. Até um dia que, conversando com um amigo inscrito do canal, o Leandro, do canal Que Grátis, ele me propôs que eu fizesse um experimento. Era basicamente pegar uma garrafa cheia d'água, colocar um pequeno pedaço de palito, que obviamente flutuaria, fechar a garrafa com uma rolha e exercer pressão para tentar alterar a flutuabilidade do palito, assim fazendo com que o palito afundasse. O Leandro seguiu para o experimento, como vocês podem ver na gravação. Então, este vídeo foi postado no canal do Leandro para analisarmos a reação dos fanáticos religiosos do modelo heliocêntrico. Após poucos minutos, começaram a balbuciar nos comentários. E um específico me chamou muita atenção. Pedro diz, abre aspas, esta experiência só provou que a pressão da água no interior da garrafa comprimiu o ar contido no interior da madeira, fazendo a água penetrar nos poros da madeira e aumentar o peso e a densidade do palito, tornando esta maior do que a da água, já que o palito ganha peso sem aumentar seu volume.
densidade é o peso de um corpo em relação ao seu volume. Bastou o palito absorver água suficiente para aumentar o seu peso em relação ao da água para que ele necessariamente afundasse. Nada tem a ver com pressão produzir atração gravitacional. Defensores da Terra plana têm cometido várias provas de desonestidade e de falta de lógica. Muito bem, concordo com tudo que o Paulo falou. Praticamente tudo. Ele só errou um pouquinho ali quando ele falou na definição de densidade. Densidade, formalmente na física, é dado por massa sobre volume. Como a gente sabe que o peso é proporcional à massa, porque a gente está no mesmo campo gravitacional, a gente sabe que o peso de um corpo ele é proporcional à massa dele e ele pode ser calculado por mg, massa vezes a gravidade. Então ele não está tão errado assim, está correto. E, obviamente, tudo que ele falou sobre o efeito do objeto se tornar mais denso com a pressão aplicada, a entrada da água, a redução do ar, né? Você sabe que o ar ele é mais comprimível. A gente sabe que um líquido, normalmente ele é não compressível, enquanto que os gases são mais compressíveis. Normalmente o que vai acontecer? Se você aplicar a mesma pressão sobre dois corpos, um líquido e outro gasoso, o ar ele se contrai muito mais fácil do que um líquido, ok? Então está correto o seu raciocínio, o palitinho ele ficou mais denso e por isso ele caiu. Então, após ler essa explicação globaloide, entrei em contato com o Leandro e solicitei que ele repetisse o experimento, mas dessa vez que invernizasse o palito, a fim de não permitir que a tal água penetrasse nos poros da madeira. Como havia dito Paulo, a princípio a flutuabilidade do objeto havia sido alterada com a aplicação do verniz e não conseguíamos afundar o palito, exercendo pressão na tampa. Foi sugerido então que se colasse um pedaço de metal ao palito, lembrando que tanto a cola utilizada quanto o metal não são materiais porosos, e se conseguíssemos afundar o objeto exatamente nessas condições, provaríamos que essa teoria que o Paulo citou estava completamente errada. Assim, seguiu a segunda etapa do experimento. Vocês verem aqui na minha mão, tem um palito. Tem um palito. Ok. E esse palito aqui, ele tá com um pequeno metal junto com ele, um fiozinho. Seria um contrapeso, ok? O que eu fiz? Eu passei verniz nesse palito. Espirrei verniz nele bastante, pra evitar de a água entrar no palito quando a gente fizer a pressão dentro da garrafa. Então a gente vai ver agora qual vai ser o resultado, ok? Aí no vídeo o pessoal tinha comentado sobre o palito estar funcionando como uma espécie de lastro, né? Como se fosse um submarino, né? E na hora que a gente cria pressão, a água entra dentro dele e fica mais pesado. Então eu passei verniz nele, então praticamente ele está fazendo uma função como se fosse uma boia. O verniz não vai deixar com que a água entre dentro dele quando eu aplicar a pressão. E eu coloquei esse metal porque o palito ficou, como eu passei verniz nele, ele ficou com muita flutuabilidade, então a minha pressão não é suficiente para poder baixar ele. Aí o que eu fiz? Eu fiz um contrapeso, colocando esse metalzinho, mas mantendo o palito ainda boiando, ok? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos inserir aqui o palito dentro da água. Vamos abaixar ele aqui um pouquinho com a mão, afundar ele, para sair o ar, né? Qualquer coisa que tiver em volta. Ok. Agora vamos aplicar a pressão novamente, vamos ver o resultado. Opa, o palito desceu. Vamos tirar a pressão. Opa, o palito está subindo. Vamos colocar a pressão novamente. Vamos tirar. Impressionante a cara de pau deles de colocar um lastro no objeto para fazer ele afundar. Mas não tinha outra saída, ok? Eu vou explicar por que eles têm que adicionar um lastro nesse objeto. Existem duas maneiras de a gente mudar a densidade de um objeto. Ou a gente aumenta a massa, aumenta o peso desse objeto, ou a gente diminui o volume desse objeto. O que acontece quando a gente aplica pressão sobre um corpo? Dependendo da propriedade dele, de compressibilidade, ele vai ser comprimido, você está reduzindo o volume dele. Lembre-se que volume está no denominador da equação. Então, se você diminui o volume, você aumenta a densidade. O que acontece? Antes, qual que era a mudança de densidade? Você estava aumentando a massa contida no objeto.
Por quê? Porque entrava água dentro dele. Essa redução de volume desse palito, ela é tão pequena, que você não consegue fazer ele afundar depois que você inverniza esse objeto. O que os caras têm que fazer para compensar isso? Colocar um contrapeso, que é esse lastro que eles adicionaram. Obviamente, fazendo isso vai funcionar. Bom, como vocês puderam ver, o experimento foi um sucesso. E é algo que qualquer pessoa pode realizar em sua própria casa. Mais legal ainda é ver ele falar no final. Como vocês puderam ver, o experimento foi um sucesso. Sim, foi um sucesso de trapaça, porque se ele não adicionasse aquele lastro, o objeto não iria afundar. Até existe um jeito de ele conseguir fazer aquele objeto afundar, mas eles teriam que colocar uma pressão absurda naquele volume contido ali, e essa garrafa certamente talvez não suportasse. Então, sim, mudando o volume do objeto através de sua compressão, talvez em determinado nível de pressão eles conseguissem fazer ele afundar. Não estamos tratando de uma ciência mística que somente os detentores do poder econômico podem realizar. Ciência de verdade é aquela que pessoas comuns podem praticar e ensinar. Nossa, até que enfim ele falou uma coisa que eu concordo lá pro final do vídeo, né? Ciência não é uma exclusividade dos detentores de poder. Você pode fazer em casa. Sim, desde que seja ciência e não seja charlatanismo. Bora fazer umas experiências?